Se eu tô dentro de um quarto trancado e eu preciso sair, o que eu faço? Eu vou ver se tá trancado, né, obviamente. Mas eu não me imagino fazendo isso de uma forma agressiva, sabe? Ou de uma forma tipo, meu Deus, e começar a bater na porta desesperado, não. Eu acho que eu bateria na porta e eu gritaria. Por, sei lá, uns 5 minutos. Eu provavelmente veria formas de sair que não seja aquilo ali. Uma janela. Então eu acho que eu tentaria procurar o que tem nesse quarto. Tipo assim, será que tem uma chave? Acho que eu não entraria em desespero, mas eu começaria a pensar em outras formas de eu sair dali. Cadê minha chave? Sobre o Me Olhe nos Olhos, foi um texto que eu escrevi em 2018. 2018 foi um ano muito interessante, assim, pra mim. Foi o ano que eu comecei a faculdade, né, de psicologia, então eu já tinha um interesse muito grande por questões psicológicas, por como que elas se expressam na nossa vida, né, às vezes causam tanto sofrimento, e como eu conseguia observar elas acontecendo assim na minha frente através das aulas de teatro. Então eu estava muito atravessada por esse movimento de entender melhor e as voltas aí com relação ao psicológico do ator, ao psicológico de uma personagem também, né? Porque é como se a nossa criação evocasse todas as características de uma pessoa. E sem dúvida nenhuma, foi a peça que mais me marcou, né? E não só me marcou por ter sido o primeiro musical, por ter sido uma experiência diferente, né, do que a gente já tinha feito, me marcou muito por ter sido a minha, e eu não sabia disso, né? Foi a minha última peça, se eu não me engano, foi a minha última peça. Mas o que mais marcou foi porque foi a primeira peça que eu senti toda a construção mais profunda, sabe? De um personagem. E foi a peça que eu posso falar que eu me senti atuando, sabe? Que eu me senti profundamente conectado com aquilo lá, sabe? Sem as minhas interferências em movimentos ou coisas. Logicamente que tinha muito, mas foi a peça que eu mais me entrei num personagem e vivi aquilo lá. E foi uma construção muito vou falar diferente, porque é característica, né, do que a gente sempre fazia, de ser uma coisa de conjunto e tal, mas foi muito íntimo, de forma que a gente não tinha passado ainda. Então, pessoas se testando num limite que a gente não tinha passado ainda e fazendo isso junto. Eu fui a atriz que interpretou a Bruna e eu participei atuando, fazendo a Bruna, mas eu me lembro também no processo de criação, do primeiro dia que a Ariane... O primeiro texto que ela escreveu foi o texto da Bruna, tinha uma parte muito importante pra ela. Em 2017, eu passei por um término de um relacionamento com muita falta de entendimento, assim, pra mim na época. E através disso eu escrevi um texto, que foi o primeiro texto escrito dessa peça. E eu me lembro da Ariane chegar pra mim no sofá dela e falar assim, não, Rafaela, eu tô escrevendo uma peça. E eu já escrevi o texto da sua personagem. Ela mostrou o texto e eu fiquei tipo... Então, a minha participação veio desde antes, desde a hora que tava escrevendo o texto, que eu tava vendo, conversando com a Ariane sobre como eu achava que era essa personagem, como que ela se desenvolveria, como que ela era. Eu escrevi muito sem pensar, né? Era uma forma também de colocar as minhas questões que estavam muito internas ali pra fora de alguma forma. E ele saiu assim, do jeito que ele saiu, ele permaneceu e é o jeito que ele está, né, escrito no texto, que foi feito também. E aí eu acredito que a Bruna tenha sido uma primeira personagem escrita também. Ela vem junto com esse texto e em seguida me vem essa ideia assim, do quanto é cobrado socialmente que a gente esteja bem, esteja atuante e ativo na sociedade, né, de acordo com um padrão. Eu tenho ali uma família, eu tenho, né, uma construção social ali já depois da formatura do ensino médio. Meu nome é Arthur, eu tenho 20 anos hoje, nasci em Divinópolis, estou em Divinópolis,
mas ultimamente eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, porque eu faço faculdade de produção cultural. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonado por cultura e muito apaixonado por arte, desde pequeno. Então eu sempre me envolvi com isso, que seja com a música, que seja com filme ou vontade de fazer filme, seja com teatro. Então esses elementos, né, culturais e artísticos sempre foram algo que me atraíram muito. Olá, eu sou Rafaela Gontijo. Eu fui a atriz que representou a Bruna na peça Me Olhe nos Olhos. Atualmente eu tenho 19 anos. Eu fiz a Bruna quando eu tinha alguma idade abaixo de 19, acima de 15, eu acho. Atualmente eu curso teatro na UFCJ. Eu adoro pintar. Podemos ver aqui atrás de mim, essa daqui é a minha representação em árvore. Eu pensei em utilizar essa questão, né, de quase que uma cobrança social, que a gente sabe que existe, né, e é um padrão, e é dentro do padrão, para escrever sobre máscaras sociais como formas de apresentação. É muito comum, né, a nossa personalidade é diversa, é formada por diversos fatores, e a gente realmente, né, se apresenta de uma determinada forma em algum lugar, assim. Mas eu ia fazer uma crítica onde todas aquelas personagens, elas tinham alguma coisa que elas mantinham escondido daquelas pessoas que estavam ali. A história era basicamente que um grupo de amigos se encontrava um tempo depois que já acabou a escola e tal. E a Bruna, primeiramente, ela era uma mulher rebelde, uma garota rebelde na sua época. Ela continua sendo uma mulher rebelde quando ela cresce, mas o papel dela na história, simplesmente a existência dela dentro daquele grupo de amigos já é uma quebra, porque não é um grupo de, por exemplo, um grupo de mulheres ou um grupo de pessoas, sabe, que estão desconstruídas ou alguma coisa assim. Não, a Bruna, ela já é aquela pessoa diferente, ela já é uma estranha no grupo. E eu acho que a importância dela ali é que ela vai ajudar, ela tá ali por causa de uma amiga dela. Que eu acredito que é isso, ela ficou nesse grupo, ela continuou, perseverou ali por causa da amiga dela, ou por causa do Bernardo. Eu vejo por isso, que é tipo assim, não tinha outra razão pra ela estar no meio daquele povo. Bernardo era... Na história havia conflitos, obviamente, né? Todos os amigos ali tinham relações. Dessas relações, algumas mais conflituosas que outras. Mas eu acho que das ações centrais que aconteciam, o Bernardo era o que menos tinha esse momento de conflito, sabe? Sabe, esse momento de clímax muito forte, eu acho que o Bernardo era o que tinha menos na peça. Então o Bernardo, ele ficava muito próximo dos amigos, assim, que era a Bruna, personagem da Rafaela. Eu acho que de afeto, de mais tranquilidade ali, onde ele era mais aberto, era com a Bruna. É engraçado pensar nisso, porque eu acho que de todos ela é a que menos julgou o Bernardo, assim. Ela já sabia das coisas. O papel dela foi ser essa pessoa estranha que ajuda a amiga dela a quebrar com as questões que ela tinha. Eu acredito que esse é o maior papel dela pra história. A questão dela se desenvolver, ao meu olhar, a Bruna já era muito desenvolvida, à frente do seu tempo, vamos falar assim. A questão da desenvoltura dela é a questão que quando você começa a descobrir quem ela é e por que ela é assim. E isso vem por volta daquele monólogo famoso. E vem que você descobre um pedaço dela que você não sabia, que você nem às vezes achava que estaria ali ou alguma coisa assim. Ele é aquele que foi chamado ali, ele não concordava, ele não achava que aquilo ia render muito, né, o encontro de todos e tal. Mas ele foi porque, obviamente, ele queria mostrar um pouquinho das coisas que ele tinha supostamente conseguido. Tanto que ele começa a fala ali, falando que fez administração e não sei o quê.
E à medida que o tempo vai passando, ele tenta se colocar, entendeu? Ele tenta se colocar, pegar um foco ali e se colocar na história. Eu não vejo maldade, assim, no Bernardo, sabe? E quando eu falo maldade, não é de fazer coisas más, mas se impor de forma egoísta. Isso é engraçado, assim, tô pensando agora. O Bernardo, apesar dele ter essa coisa de mostrar que ele conseguiu as coisas, que ele, né, tem coisas de marketing, não sei o quê, ele não tem uma imposição egoísta, sabe? O conflito dele é muito com ele. Os outros têm conflitos internos, obviamente, mas sempre tem um conflito relacionado a outra pessoa. O Bernardo não. O conflito dele é com ele é tranquilo com relação às outras pessoas. E isso vinha revelado através da música, isso vinha subjetivamente através da forma de se portar da personagem, mas para quem tava ali, para quem tá dentro da história, isso era velado, né? Até aí, com o passar da dramaturgia do texto, essa máscara, esse medo, essa coisa que era para ser escondida, que na verdade estava muito na cara, ela era revelada e todos eles sabiam. Eu fiz alguns exercícios, mas esse me chama mais atenção, de eu pedir para todos os atores, né, foi um exercício em sala de aula, para todos os atores escreverem personagens que fossem assim muito diferentes. Foi muito legal, porque a Ariane chegou e falou, não, gente, vocês vão desenhar, né, escrever um personagem que tem características bem diferentes de vocês, e aí vocês vão ter essa chance, né, de viver uma coisa, né, um personagem diferente, isso aqui. Fomos lá, todo mundo assim, cara, easy, tranquilão, assim, poxa, personagens diferentes, que legal, que chance. Tá, aí fomos lá. Eu lembro, nossa, eu deitava no chão, né, pra escrever várias coisas. Poxa, eu lembro da imagem desse personagem. Pra você ver. E realmente, imageticamente, esse personagem, tipo, fisicamente, ele não era muito parecido comigo. Mas pensando bem, hoje, a forma que eu estou fisicamente tal, e busco, assim, se parece um pouquinho com ele. Ó, que novidade. Mas aí a gente fez esse personagem. Eu lembro que eu falava, nossa, é um personagem que ele é meio revoltadinho, assim, e ele gosta de muitas culturas. Ai, que idiota. Hoje eu faço produção cultural. E aí ele fala coisas, no meio da frase, ele não se limita a um idioma só, então ele joga palavras de outro idioma, coisa que eu nem faço. E eu lembro que foi isso, e cada um criou seu personagem, e a gente foi pra sala, né, a sala principal, e criamos uma cena onde todos os personagens criados iam se relacionar. Beleza, super aconteceu, assim, se relacionando, não sei o quê. E aí depois a Ariane chegou e falou, gente, então esses personagens são bem parecidos com vocês e tal. E na verdade nessa cena a gente foi entendendo, sabe? Até porque não foi tão tranquilo encenar esse personagem que é tão diferente da gente. Não foi tão tranquilo, eu sei que eu travei várias vezes, assim, não foi fluido. Eu identifiquei uma proximidade muito grande com o que eles eram e ajudei eles a ver isso. Falei, olha, na verdade, né, vocês não escreveram personagens tão diferentes assim, né, de vocês. Na verdade, elas estão muito próximas e eles conseguiram ver isso também. E o quanto a gente foge, né, a gente consegue fugir ou esconder a gente. Na verdade, eu acredito que nós somos mais expostos do que a gente acredita que é. E aí ela pediu de novo. Façam um personagem diferente de vocês. Travou, assim. Essa segunda tentativa travou. Porque a gente tinha entendido que a gente, na intenção de fazer um personagem totalmente diferente, a gente tinha ficado super perto. Quando a gente foi fazer de novo, parece que tinha luz, entendeu? Nas características. E então era super diferente fazer o que não era nós. Atribuir uma característica que não era a gente. Acho que aí a gente vai entendendo que não tem como. A questão com a Bruna é que eu me via muito perto dela. Muito perto, mas também muito longe, sabe? Ela é uma personagem que
Foi feita num período de tempo em que eu tava passando por muita coisa, entendeu? Então, assim, muito período de descoberta pra mim. E a questão da Bruna, que ela também tava passando por um período de aceitação. Isso é uma das nossas grandes similaridades. Mas eu lembro que quando eu tava falando sobre essa questão de quais são as nossas diferenças e tudo mais, eu não sabia falar o que tem de diferente, o que tem de diferente, porque eu sempre me vi tanto na Bruna, ou me vi tanto como a Bruna era alguém que eu queria ser. É um texto com sentido e sentido, e foi muito bem recebido pela atriz. Bruna pode ser vista como um ideal. Ela é forte, tem opinião, tem senso de justiça, ela fala, ela se mostra, ela não tem medo. Ela é. E foi atravessada por essa coisa que ninguém viu, mas marcou. Fez cortes profundos e estava lá, em algum lugar. Quando ela canta, quando ela briga, quando não demonstra sentimentos, quando ela avisa a amiga do abuso, e estava lá. Rafaela e Bruna. A Rafa tinha a força na voz e física que eu gostaria para a personagem. Durante o processo, muitos exercícios foram feitos para preparar ela para a cena que seria a simulação da violência sexual. Mas a chegada de um novo ator gerou problemas de extravasar as emoções, e me dispus a fazer a cena nos bastidores da peça. No processo, percebi que a Rafaela tem uma grande tendência ao perfeccionismo, ao controle. E a personagem admitia justamente que era frágil e que não conseguia controlar tudo, mesmo sendo forte, sempre íntegra e justa. O errado vem, ele atravessa, ele acontece. Eu fiquei puta de não fazer aquela cena da questão do abuso, porque eu achei ela construída de uma maneira bem interessante e que, sabe, quando fosse passada, dava para ser feita de uma maneira bem legal, mas quando entrou aquele outro ator, e tipo assim, na teoria, putz, sabe, eu já tinha visto o que ia ser, mas na hora que eu me senti ali presa, virou uma coisa mais física, real, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Eu tenho muito esse cérebro racional, que eu gosto de, tipo assim, começa, termina, vai, vem, isso, aquilo, tudo bem planejadinho. E eu lembro que foi, tipo assim, no momento que aí eu fiz a cena, aí eu perdi o controle, sabe? Tipo assim, quando eu tô na cena, eu me entrego, e nananã, isso aqui, outro. E eu tava amando fazer a cena, amando, porque, tipo assim, sabe, artisticamente falando, incrível, tipo, sabe? E ia chocar as pessoas. E só que aí na hora que falou, tá bom, acabou, e eu lembro de falar, ah, então acabou, e ele abriu, e eu abri o olho, e ele ainda tava lá, sabe? Foi meio que uma quebra. E eu falei, velho, sai, sai, sai. É uma questão que eu tinha que encarar, entendeu? Uhum. Porque eu não sei, essa questão, esse é um medo para muitas das mulheres. Será que um homem vai vir? Se ele vai vir em cima de mim, o que eu faço? Tipo, eu levo o telefone, mas sabe? Uhum. Não é nem leva a virgindade, mas não leva a dignidade, entendeu? Porque é uma coisa tão pesada e tão minha. Bernardo e Arthur. Eles têm muito em comum. Acredito que foi até isso que ocasionou uma trava algumas semanas antes da estreia. O Arthur não queria fazer a coreografia, não dava conta, entrou em conflito quase interminável. Real. Foram necessárias algumas adaptações da coreografia e assim fomos. O Bernardo podia ser muito expansivo por ter uma personalidade aparecida, abrangente, grande. E ele dava na cara essas coisas da pobreza, falando marcas erradas, com erro de grafia nas roupas. Eu vejo ele se encaixando assim pela necessidade de uma quebra muito forte, de uma coisa que muitos já conseguem ver. Conseguem porque é humano, o erro, a falha e não a perfeição. O não conseguir. E antes de Arthur ser Bernardo, ele precisou não conseguir. Não é mesmo? Ai, é mesmo? Nossa, velho. Então, quando a gente chegava num ponto de relação, né, onde estava esbarrando ali essa coisa
o personagem, os alunos eles entravam em conflito, mas de maneira a não conseguir se expressar de alguma forma. Às vezes não conseguiam falar, às vezes eu não consigo fazer isso, eu não dou conta, eu não vou conseguir, né, é como se fosse uma trava, eles demonstravam uma trava. E a minha ideia era fazer com que eles tentassem entender de onde que vinha essa trava, assim, de onde que surgia isso, por que estava surgindo ali, porque na verdade tudo fazia muito sentido. E se eles conseguissem olhar minimamente para isso, ia destravar. Eu lembro de andar pelo palco e virar de costas para poder atingir notas mais... não notas mais altas, mas atingir e ficar mais bonito. E eu me lembro de rebolar e de sentir, sabe, a luz branca vindo e como que, tipo assim, aquecendo o meu corpo, me dando força como se eu estivesse na fogueira, sabe? Eu me lembro da minha roupa era uma blusa laranja e uma saia indiana. E eu juro por Deus, eu nunca me senti mais bonita na minha vida. Eu acho, tipo assim, é muito meu estilo da Bruna é muito parecido. Mas quando eu tava com aquela roupa, eu não gosto muito de mostrar meu braço, e meu braço tava aparecendo. E eu me senti maravilhosa, e eu nunca cantei na frente de um público antes daquele tempo. E eu ia cantar, e eu tava tipo assim, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. E na hora que eu pus o pé no palco, e eu senti Bruna, porque eu sempre falava isso, não sou eu, é a Bruna que vai cantar, não sou eu, é a Bruna que vai cantar. E na hora que Bruna tomou meu corpo e começou a cantar, foi uma sensação de outro mundo, sabe? No momento do começo da peça, que a Ariane trouxe pra gente uma abordagem nova, uma estética nova. Da mesma forma que a gente estava tirando nossas máscaras, nos despindo, o palco estava despido, né? Tava sem aquela parede atrás. Então dava pra ver o palco, os camarins, as escadas. A Ariane trouxe isso da gente começar a peça sentado ali no palco, a galera vai entrando no teatro e tal, a gente senta ali vestido de personagem, mas a gente era a gente. Então a gente descia, conversava com quem tinha chegado e tal. Então eu lembro da gente sentar ali na beiradinha do teatro, com as perninhas assim, e as pessoas irem chegando e a gente nervoso. Eu lembro que eu tava muito nervoso, com frio na barriga. E aí foram 2 dias, então eu lembro de descer pra ir no público por pessoas diferentes, né? Por dias diferentes, assim. Lembro de ir na minha mãe, que a minha tia também tava. Lembro de conversar com a Larissa, minha irmã, que apareceu sentado e a gente tava meio longe, mas a gente conversava. E a gente se olhar, assim, os atores se olharem e todo mundo muito nervoso, todo mundo muito nervoso. A gente ficou nervoso sem poder se esconder atrás da cortina. Sou eu. Mas essa eu são várias eusas. São vários pedacinhos. É como se eu fosse... Sabe aquelas vidraças de igreja chique que formam uma imagem? Esse é o meu eu, entendeu? Eu sou aquela imagem. E são vários pedacinhos de vidro colorido que formam uma imagem maravilhosa. Então essa sou eu. Sou vários pedacinhos, várias pessoas diferentes, várias coisas diferentes. E eu acredito que a máscara seria um eclipse que não deixa o sol bater naquela vidraça e formar imagem bonita. Pra mim, cada pessoa é uma vidraça, uma imagem formada na vidraça. A gente não escolhe como a gente é. Pode ter uma peça que a gente não gostaria que tivesse ali, mas que tá, e sei lá, outro. Então, esses são a gente que a gente é. E uma máscara seria ou a escuridão total que impede de ver a vidraça, ou quebrar a vidraça e formar outra imagem. Mas isso é um processo muito doloroso, é fingir ser quem você não é. Um filtro, e eu não tô falando só de um filtro do que vem, mas também funciona dessa forma. Mas não é só de um filtro que vem, mas também um filtro que modifica você para as outras pessoas. Eu acho que é sempre você que se coloca. Por mais que exista influência de outras pessoas para você se colocar essa máscara, mas esse colocar pode ser consciente ou não, muitas vezes não é. Então, máscara que eu vivia antes assim não era tão consciente. Talvez a que eu vivo hoje, não sei, né? A gente sempre tem uma máscara.
quanto mais a gente vai entendendo o que é o ser social, a gente entende que algumas das máscaras são até necessárias para serem colocadas. Não sei se são necessárias. Todo mundo tem monstro que quer esconder, mas cara, enquanto você não aceitar que aquele monstro é um pedaço de você, esse monstro sempre vai estar ali atrás de você. Sempre vai estar te perseguindo e tentar usar uma máscara pra poder simplesmente fingir que ele não tá, só piora ele, entendeu? Porque você tá falando, ele é ruim, ele é feio, eu não quero que as pessoas vejam. É feio, ok, beleza, mas ainda é você. Mas não tem como você fazer uma atuação encarnando um outro alguém se você não puxar esse outro alguém de dentro de você, das suas relações, dos seus processos, e entender o que é isso é bem forte, assim, é bem profundo. Você conseguir, tipo, ter um entendimento de você, ter a força para se tocar, né, e dali tirar os elementos para sua construção. Aprendi isso muito nesse tempo todo de teatro, no Alma, porque atuação é isso, sabe? E lá é uma coisa que é muito nítida, assim. Você tem que se olhar para você poder mostrar um aspecto seu, por mais que esse aspecto seja vestido de uma persona diferente, personagem diferente, é um aspecto seu que você vai trabalhá-lo para se mostrar para as outras pessoas. Inclusive entendo também as pessoas que saíram no meio do processo porque não estava na hora, porque não dava conta, porque não era para ser ali, não queria que fosse dessa forma, não queria se entregar. Chega uma hora que precisamos lidar com isso que não conseguimos falar. Precisamos entender melhor ou buscar novas saídas. Então, se eu estiver dentro de um quarto, trancado, o que eu faço? Eu saio por qualquer brecha.